Bom, agora a gente vai falar da presença da economia americana, dos Estados Unidos, no mundo, tá? Eles falam muito dos Estados Unidos e o livro basicamente fala dos Estados Unidos, pouquíssimo do Canadá, né? Então a gente agora tá focado nos Estados Unidos. Essa é uma parte que eu particularmente acho que vai cair bastante pergunta. Então, se eu fosse vocês, eu pegava da página 166 a 170 e dava uma boa lida no livro, tá? Porque o resumo, né? Então vamos lá. Após a Guerra Fria, os Estados Unidos teve uma hegemonia econômica, ele virou o grande poderoso, a superpotência capitalista do mundo e um grande papel na economia mundial, tá? Então, aqui tá falando, ó, o papel da superpotência do mundo capitalista foi assumido pelos Estados Unidos após o término da Segunda Guerra Mundial. E aí teve, além da Segunda Guerra Mundial, teve essa Guerra Fria, né? Que é a guerra, o que é a Guerra Fria? A guerra dos Estados Unidos com a Rússia, né? Aquela grande disputa que eles sempre tiveram. Então isso durou até 1991, quando teve a União Soviética se dissolveu, virou vários países, né? E aí fortalece a hegemonia de outros países. Então os Estados Unidos não fica tão soberano, né? Então até 1991 ele era super soberano. Após isso, ele começa a dividir com a China, com a União Europeia, né? Enfim, mas ele ainda é uma grande potência, mas não só reinava absoluto até 91. Então, parte dessa hegemonia, eu estou no slide 19, que é um slide que o professor, do resumo do professor, do PowerPoint do professor. Parte dessa hegemonia foi construída com a expansão das multinacionais, tá? O que são multinacionais? São as empresas que têm sede em um lugar, mas elas abrem filiais em outro. Por exemplo, aí aqui a gente vai falar das empresas multinacionais americanas, por exemplo, Coca-Cola, Nike, Apple, várias, enfim. Então, elas têm sede nos Estados Unidos e elas têm filiais em diferentes países, tá? Por que isso? Quais são os principais objetivos? Claro, é uma expansão, uma ampliação do mercado, vender mais em outros lugares, né? Por exemplo, vamos pegar a Zara. A Zara é uma marca espanhola, né? E aí ela tem loja pelo mundo inteiro. Então, o que ela ia vender mais? Só na Espanha ou no mundo inteiro? No mundo inteiro. E ela tem fábrica em outros lugares, na China, na Índia. As roupas são feitas em outros lugares. Por que não lá na Espanha? Porque a mão de obra é cara. Então, voltando para os Estados Unidos, né? Por que eles abriram essas filiais em outros países? A fim de ampliar o comércio consumidor, atingir outros consumidores. Hoje em dia todo mundo tem iPhone, né? Então, se ele vivesse só nos Estados Unidos, se ele não tivesse aberto filiais, ia ficar concentrado só aos consumidores americanos. E principalmente a diminuição de custos de produção. Por que tem tanta fábrica de automóvel em outros lugares? Por exemplo, no México tem muita fábrica de automóvel, aqui no Brasil, todas essas marcas estrangeiras que tem, por exemplo, Honda, Hyundai, eu não sou uma expert nisso, mas todas essas grandes empresas têm muitas vezes fábrica aqui. Por quê? Porque a mão de obra é mais barata. Tá? Então, esse é um caso muito típico dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a mão de obra é muito cara, né? Você vê que lá nos Estados Unidos não tem nem o frentista do posto que vem pôr gasolina, porque ninguém quer fazer esse trabalho, ninguém quer ganhar esse salário. Tem poucas empregadas domésticas, tem poucas faxineiras, né? Então ninguém quer fazer esse tipo de trabalho. Então esse tipo de trabalho acaba sobrando para o imigrante ou ele é feito fora dos Estados Unidos. Então as multinacionais são empresas com sede, no caso nos Estados Unidos, e filiais ao redor do mundo. Qual o objetivo? Diminuição de custo de produção, menos imposto, mão de obra, logística, exportação e ampliação dos mercados. Quando a gente fala logística, eu quero comprar um carro americano, um Jeep. Se ele é produzido no México, aqui no Brasil, fica muito mais barato, né? Menos imposto do que ele vir lá dos Estados Unidos, lá de cima. Mesma coisa a Volkswagen, que é uma marca alemã.
ela tem montadora aqui no Brasil. Então, o automóvel sai mais barato do que vinha um carro importado. Tanto é que tem Volkswagen importado da Alemanha, que é muito mais caro do que os produzidos aqui. Por quê? Por conta de imposto, o custo de logística, de colocar esse carro num navio, chegar até aqui, enfim, é tudo isso. Então, essa é a base da economia, a presença da economia no mundo, da economia americana no mundo, é através das multinacionais. Então, vamos ler outro tópico. Como consequência, essas marcas, seus produtos e serviços fazem cada vez mais parte da vida das pessoas em diferentes países, contribuindo para propagar o American Way of Life, influência cada vez maior da cultura estadunidense em detrimento das culturas locais e consolidação da sociedade de consumo. O que acontece? Como tem muita marca americana presente no mundo todo mundo meio que fica americanizado, inclusive o Brasil, né? A gente consome muita coisa que que vem lá dos Estados Unidos, e quando eu falo vem lá dos Estados Unidos, que não é que ele é importado de lá, mas a marca está presente aqui no Brasil, como a gente acabou de falar, iPhone, Nike, roupa, vestimenta, enfim, uma série de marcas aí, até o professor colocou, Coca-Cola, Walmart, a Google, as marcas de tecnologia, a Microsoft, Pfizer, agora que a gente viu tudo isso da vacina, né? Então, tudo isso, os meios de comunicação, Starbucks, enfim, tudo isso é o American Way of Life, é o jeito americano de viver que se espalhou pelo mundo inteiro. Então, quando ele se espalha do mundo inteiro, a gente acaba deixando um pouco os nossos costumes de lado. Então, por exemplo, chega lá um McDonald's na Índia, o cara diminui a quantidade que ele come de comida indiana e começa também a comer hambúrguer, milkshake, que é típico do americano, tá? Então, isso é uma das consequências, né? O crescimento das multimarcas deve-se também ao alto grau de industrialização atingido pelos Estados Unidos, como veremos a seguir. Ele vai pôr um mapa mostrando todas essas regiões industrializadas dos Estados Unidos. Claro, nada é de graça. Os Estados Unidos teve mérito nisso, ele se desenvolveu, ele é mais industrializado, então tudo isso reflete no mundo todo, né? Por isso que ele tem marcas, por isso que tem muito mais marcas americanas espalhadas pelo mundo do que brasileira, né? Assim, tem marca brasileira? Tem Havaianas, tem várias marcas brasileiras conhecidas, mas não se compara a quantidade de marcas americanas. Por quê? Porque os Estados Unidos é muito mais industrializado do que os outros países. Então, após 1945, que foi o final da Segunda Guerra, essas multinacionais invadiram o Canadá, México, Brasil e Argentina. Após 1960, esses investimentos já foram para a Europa Ocidental, Oriente Médio, África e Ásia. E após os anos 80, a China. Então, depois de 45, os Estados Unidos meio que investiu no Canadá, estava perto, no México estava perto, Brasil e Argentina, estava aqui na América, né? Depois de 1960, ele começou a investir em outros países, em outros lugares mais distantes, Europa Ocidental, a Europa que a gente conhece hoje, então ele começou a mandar a marca para lá, abrir loja lá, de repente abrir uma fábrica lá, acho fábrica mais difícil porque lá também a mão de obra é cara, né? Oriente Médio, África, alguns países da África e Ásia. E, finalmente, a partir de 1980, investiu na China. Os Estados Unidos fez um grande investimento na China, muito, a maioria das coisas a gente sabe disso, muita coisa é produzida, tudo na China, né? Atualmente, o mercado é considerado multipolar. O que é multipolar? É o diferente lá do multinacional. Multipolar é que há vários polos ou centro de poder, como os Estados Unidos, União Europeia e China. Então, antigamente, lá os Estados Unidos tinham hegemonia, né? Ele era a grande superpotência do mundo. Agora, nos dias de hoje,
já divide com a China, com a União Europeia, até mesmo com o Brasil um pouco. Então, existem outros polos de indústrias, de poder econômico, de poder político. Então, isso faz com que o mundo seja multipolar. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Aí vamos ver aqui. As megalópolis dos Estados Unidos. Megalópole é uma área ou região densamente povoada e urbanizada, na qual uma parcela reduzida do espaço nacional existe várias grandes cidades com fluxo intenso de pessoas, mercadorias, informações e capital entre elas. Então, o que é isso? É uma região, até deixa eu ver se tá aqui. Não, a gente vai ver primeiro, vamos ver um outro slide primeiro. Depois desse slide 19 que eu falei da presença econômica americana no mundo, tem um slide 20 que mostra todas essas marcas, que foi até o professor que colocou, é o mapa dos Estados Unidos com todas essas marcas, Visa, Nike, Coca-Cola, Banco, Goldman Sachs, a GM, enfim, várias marcas, GM General Motors, né, dos carros, enfim. Aí no slide 21, a gente vai falar do espaço urbano industrial, que ele pede aqui no tópico, né? Espaço urbano industrial dos Estados Unidos. O que é isso? As indústrias e os grandes centros financeiros se concentram na região formada pela costa nordeste e centro-oeste, ao redor dos grandes lagos. Então tá aqui os Estados Unidos, a maioria dessas indústrias e dos centros financeiros estão aqui na região nordeste, a gente vai ver no mapa, e no centro-oeste, próximo dessa região dos grandes lagos. O Golfo do México, isso tradicionalmente sempre foi assim. Nos dias de hoje, atualmente, nas últimas décadas, o Golfo do México, que é lá embaixo a Flórida, lá próximo do México e alguns outros estados, e a costa oeste, lá do lado do Pacífico, a Califórnia, passaram a desenvolver importante papel na economia americana, principalmente com o Vale do Silício. O que é o Vale do Silício? É o centro de tecnologia americana, é onde estão todas as empresas de tecnologia. Apple, Microsoft, Google, e isso é conhecido no mundo inteiro, né? Todo o mundo inteiro usa isso. No centro-oeste da costa leste, então estamos aqui na costa leste, no meio da costa leste, surge a primeira grande megalópole, que foi aquilo que eu acabei de ler, né? Que é o Boston, que é a região de Boston até Washington. Ela é conhecida como Boswas. Eu não sei se é assim que produz, tá? que se pronuncia, tá? É conhecida como Boswash. Maior concentração urbana e industrial dos Estados Unidos. Então essa região, a gente vai ver no mapa, essa região de Boston ela é de Boston até Washington. Depois tem duas outras que vêm com o setor de serviço. Aquela era indústria, essa já é setor de serviço, que é Sansan, que é de São Francisco, tá aqui, né? Aqui a costa da Califórnia, de São Francisco a San Diego, toda a Califórnia, e Shiptis, eu não sei se assim se fala, tá, gente? Tá tudo escrito assim, que é Chicago, Detroit e Pittsburgh, que são as regiões dos Grandes Lagos. Então, essas são importantes regiões. Eu tenho quase certeza que um mapa desse vai cair na prova. Se você ver aqui, ó, no mapa 22, tem lá, no mapa 22 não, no slide 22, tem lá as megalópolis, né? Então tem Sansan, tá vendo? Ali na Califórnia, que é de São Francisco até San Diego, toda essa parte verde aqui é o tal do Sansan. Aí a gente vai lá para outra costa, para a costa leste, que é de Boston até Washington, Richmond, né? Que é a Boswash. Então, tá aqui, essa em laranja é outra megalópole. E outra megalópole é essa Shiptis, que é Chicago, Detroit, Pittsburgh e algumas outras regiões. Ali, ó, Indianápolis, Cincinnati. Enfim,
todas essas regiões. Então, tem essa verde, a amarelinha e a laranja. Isso são megalópolis, é a concentração de grandes cidades formando um centro industrial, um centro econômico importante. Aí a gente vai para o slide 23, que é outro mapa, que está mostrando aqui, ó, a parte da indústria, tá? Então, a gente vê aqui, o pontilhado é Manufacturing Belt, é o cinturão da indústria. Então, esse cinturão de indústria é uma área industrial antiga, ainda está em ativa, mas é antiga que ela já está lá há muito tempo, tá? Tem muita siderúrgica, metalúrgica, têxtil, empresas têxtil, automotiva e madeireira. Então, essa região aqui, ó, lá Boston, Nova York, que a gente fala é o estado de Nova York, Filadélfia, Chicago, ela é toda desse cinturão, essa região industrial. E aí a outra, que é com pontinho, sem pontilhado, né, cheio, é o chamado Sunbelt, que é a nova área industrial, que ali tem a parte de tecnologia, química, eletrônica, alta tecnologia, a aeronáutica e também muita área de serviço, tá? Muito prestador de serviço. Tá lá em Seattle, lá em cima, aí a gente vai lá para Califórnia, então São Francisco, Los Angeles, São Diego são as principais cidades da Califórnia. Aí tem aqui, ó, Dallas e Houston, que é no Texas. Então, esse cinturão é o chamado Sun Belt. E tem o Manufacturing Belt, que é o da industrialização. Então, esse mapa e o mapa de cima, o 23 e o 22 aqui, do slide 22 e do slide 23, eu tenho quase certeza que vai cair essas regiões, tá? Eu acho que ele colocaria. Aí no mapa 24, a gente vê em destaque só a parte da Califórnia, tá? O que é essa parte da Califórnia? Ele destacou aqui o Vale do Silício, ó. Então tem a costa da Califórnia, né? Ali o oeste da Califórnia, o sul, o centro, o norte, e tem o Vale do Silício que ele passa para o outro mapa aqui. Então, tem uma grande densidade de população nessa região, tem o centro de pesquisas da NASA, tem aeroportos internacionais, 2 aeroportos internacionais numa pequena região dessa, então isso quer dizer que é muita urbanização, muita gente ali, né? E tem grandes universidades, olha lá, tem cadê aqui? A Stanford e a Berkeley. Já pensou vocês fazerem uma universidade em Stanford, lá no Vale do Silício? Que chique! Então, é isso aqui. E olha quantas empresas tem de tecnologia. Todas essas empresas que a gente usa nas apps, então Airbnb, a HP, Tesla, Google, Apple, Netflix, Intel, Yahoo, LinkedIn, todas essas empresas de alta tecnologia, de rede social, é tudo lá no Vale do Silício, tá? Agora eu acho que eu vou para outro vídeo para a gente falar dessas relações dos Estados Unidos com o México, mas deixa eu só ver se tem mais alguma coisa importante aqui, ó, porque essa parte que ele fala do espaço urbano industrial nos Estados Unidos está desde a página 166 até a 170, tá? Isso mesmo, ó. Fala muito da costa oeste, Vale do Silício fica na costa oeste, lá na Califórnia. Abre o mapa dos Estados Unidos e vê. Costa leste é aqui do lado do Atlântico, tá? Nova York ali, a costa leste é a Flórida, Miami, que a gente conhece mais, enfim. E agora, bom, agora eu vou passar para outro vídeo para não ficar tão longo.